Bom dia, pessoal. Mais um live Só Esportes no ar. Programa de número 3. Mais uma semana. Hoje, em novo horário. Aliás, nesse mês, em novo horário. E com um convidado muito especial. Mas antes de apresentar o convidado, como sempre, ao meu lado, Anderson Segura. Tudo bem? Bom dia, Ted. Bom dia a todo mundo que acompanha lá do Só Esportes, nosso convidado aí. Essa figura simpaticíssima que a gente vai bater um papo com ele. Sejam bem-vindos a mais uma live do Só Esportes. Maravilha. E o nosso convidado, a gente vai falar pouco de Santos hoje, viu? Pouco de Santos. Quase não vai ter Santos hoje. O Ademir que se notabiliza, né? Não só como jornalista que é, mas também como torcedor do Santos e se transformou num autêntico representante do torcedor do Santos nas redes sociais. Ele sempre o torcedor quer ouvir o que o Ademir quer falar, e hoje não vai ser diferente. Tudo bem, Ademir? Bom dia. Bom dia, Ted. Bom dia, Anderson. Satisfação estar aqui na live do Só Esportes. Tenho um carinho, uma estima muito grande por vocês dois, grandes profissionais renomados aqui da Baixada Santista do estado de São Paulo, vencedores de troféu ACESP. Fico feliz aí pelo convite, e falar do Santos é sempre um prazer inenarrável. E como é que começou tudo isso, Ademir? Como é que começou essa paixão pelo Santos? Então, Ted, eu sou de uma família de corintianos. E meus pais moravam com os meus tios maternos, né, que eram solteiros, e meus avós. E meus tios eram muito doentes pelo Corinthians, Ave Maria. E eu tinha um tio-avô que também morava com a gente. Eu acho que foi a paixão pelo esporte, pelo rádio, foi com ele, porque ele escutava todo dia o Globo Esportivo e comprava. Agora eu não lembro, acho que era não é Notícias Populares, acho que era Diário Popular, um jornal que era meio azul. De esporte muito forte. É meio azulado, né? O jornal. Ele comprava todo dia aquele jornal e eu ficava lendo. Só que ele era corintiano, ele era tão corintiano, cara, que o Corinthians estava naquela draga danada, aquela fila, ele acendia a vela de 7 dias para o Corinthians ser campeão. Meu falecido tio Agenor. E aí, cara, eles me davam aquela camisa, mas eu tinha uma urticária, cara, que não ficava legal. E aí minha mãe deu para um primo me batizar, né? Para ser meu padrinho, outro corintiano doente. E eles tentavam enfiar aquela camisa, mas não sei, não estava legal. Aí um dia eles fizeram a besteira de me levar na Vila Belmiro, cara, no final dos anos 70. Eu só estou na dúvida se foi 77 ou 78. Preciso dar uma olhada aí no acervo santista. O Santos perdeu por 2-1. Mas eu vi aquelas camisas brancas, imaculadas, parecendo um manto que Jesus ressuscitou, aquelas bandeiras tremulando. Aí eu fiquei encantado, falei, não é para esse time aqui que eu vou torcer. Meus tios ficaram doidos. Falei, não, que Corinthians que é? E logo em seguida, cara, eu contraí uma meningite, eu peguei vírus de rato no ar, às vésperas da Copa de 78, e fui internado. Hoje não é muito usado esse termo, mas na época falaram para o meu pai que eu estava desenganado, né? Resumindo, ia morrer. Eu parei de andar, não conseguia nem andar. E o Dr. Jean Cutler, que é um pediatra renomado aí em São Vicente, perguntou para meu pai do que eu gostava. Meu pai falou, ele é santista doente. Então eu vou trazer o Ailton Lira aqui. Coincidência ou não estou querendo dizer que o Ailton Lira tem que ser canonizado, longe disso, mas isso eu me recordo, Ted, Anderson e amigos. O Ailton Lira foi próximo na minha cama e falou, rapaz, fé em Deus que você vai sair dessa. Coincidência ou não, primeiro que com 5 anos eu ver o cara que eu via pela televisão ali, olhando para mim num leito hospitalar, falando para mim ter fé em Deus, aquilo já me chocou. Tanto que eu me recordo de pouca coisa desse período, uma das coisas que eu lembro é o Ailton Lira me visitando na cama. E depois disso aí, 29 dias depois, saí da UTI e em seguida saí do hospital. E o cara que ia morrer em 78 tá aí, já é pai logo, não, espero que demore um pouquinho, vai ser avô. Então, cara, e o Santos, logo em seguida, com o próprio Ailton Lira no time, o time bateu campeão paulista, aí essa paixão, ela foi aflorada, né? Eu tentei ser jogador de futebol, mas eu conheço as minhas limitações. No Santos nunca foi aprovado uma peneira, joguei em outros clubes. Joguei não, passei por outros clubes, que era só esforçado. E em 97, não, perdão, em 93, deixa eu lembrar aqui, 89, 93 eu fui aprovado no vestibular da Santa Cecília para engenharia eletrônica, mas tu mandar eu trocar uma lâmpada, não sai nada, cara. Eu fiz 2 anos, vi que não era a minha praia, aí fui trabalhar na área da Cosipa. E um dia um colega, irmão do Toninho Silva,
o Ederson, o Deca, me chamou para ir num programa de rádio comunitária. Era de FM, eu tava lá só para bater papo com ele. E aí começamos a falar de futebol. O dono da rádio ligou e falou: ó, pede para esse cara em segunda-feira aí que nós vamos fazer um programa de esporte que o cara fala bem de futebol. E aí pintou o lance do rádio, e aí em 96 mesmo já fiz exame para vestibular para a faculdade de jornalismo. E em 97 eu conheci o Aníbal Gomes, e o Aníbal me ajudou junto ao Paulo Alberto para que começasse o rádio na Rádio Cacique. E já estou aí já 23 anos nessa loucura aí. Cobrindo o Santos, não 23, desde 2020. Agora, em rádio, porque eu fazia os adversários. O Paulo Alberto era o repórter do Santos, eu fazia nos jogos os clubes adversários, né? Mas desde 2000 acompanhando o Santos aí como repórter do Santos. Quem não tem passado não tem história. É verdade. Você pegou na infância também uma época complicada, né, para o torcedor do Santos, né? Muitos times, muitos anos sem ganhar um título. Teve o título em 84, mas depois de um longo tempo. Como é que era na infância ser santista? Porque a nossa geração, a minha do TED, viveu isso de perto também. Como era difícil o torcedor do Santos, o amiguinho corintiano, o São Paulino, o palmeirense. Isso também é um pouco também, não, porque só depois que eles voltaram a ganhar. Mas era complicado para o garoto santista com os amiguinhos na escola, né? Eu sou um menino da fila, né, cara? Eu apesar de morar em Cubatão, eu estudei muito tempo em Santos, tanto no primário. Eu estudei 4 anos no Colégio Santista, da primeira à 4ª série. Aí depois as coisas financeiramente dificultaram um pouco. Eu vim estudar no município, em Cubatão mesmo, um colégio municipal. Estudei 1 ano no Escolastica Rosa e depois fui estudar no Colégio do Carmo. Cara, em Cubatão nem tanto, mas em Santos, o que eu era aloprado, cara. Não ganha nada, time de M, só perde. E o que eu mais me irritava era aquela contagem, né? 1, 2, 3, 4, 11, 18. Parabéns. Rapaz, eu queria a morte, cara. Eu queria a morte. E quando ganhava um clássico, aí era o meu momento, né? Quando ganhava um clássico, para mim era campeonato. Aí eu aloprava todo mundo. Teve uma vez que teve até um professor que pediu para mim sair da sala de tanto que eu estava enchendo o saco dos corintianos. Aí na primeira série, a mãe do doutor Guilherme Vita, que estudou comigo na primeira série do colegial. No colegial lá no Colégio do Carmo. Esqueci o nome dela, perdão, professora, agora falhou. A minha já não está mais a mesma. Ela falou: dá para você sair, você tá atrapalhando a aula. Eu tive que sair de tanto que eu estava aloprando os corintianos, cara. Mas eu era avacalhado o tempo todo. Quando eu tinha uma vitória, eu falei: agora é o meu momento, né? Porque eu estava com 11 anos quando o Santos ganhou em 84, ganhou 97, ganhou 98 com a Rio São Paulo e a Comebol, mas não tinha a mesma representatividade, né? Sem desmerecer esses títulos que foram conquistas significativas. Em 98 eu tive a oportunidade de estar lá no Gigante de Arroito, inclusive, foi a minha primeira viagem internacional como radialista, mas não tinha a mesma representatividade. Precisava ganhar um campeonato estadual ou um nacional e continental, como aconteceu, né? E aquela vitória contra o Corinthians, eu acho que nem Steven Spielberg e Jorge Lucas, no melhor script hollywoodiano, não ia fazer de tão forma perfeita, né? Porque a gente tinha sofrido um ano antes e eu estava trabalhando, cara, eu estava com um sorriso estampado no rosto. Aí me sai aquele gol no último minuto do maldito ponto eletrônico. Mas eu não vou dizer vingança, mas a forra foi muito mais gostosa, com direito a pedalada, e tu toma uma virada que tu fala: vamos, vai acontecer tudo de novo. Aí vem aquele pessimismo, né? Não, vai. O nosso destino agora, daqui para frente, um pouco o Pelé parou, né? E eu não aguentava também que sou do Corinthians gritar: Pelé parou, o Santos acabou. Eu falei: o destino nosso agora é sempre ser eliminado no final. E aí o Negrinho, que eu acho que estava... Eu só não vou falar que ele estava com o espírito do Pelé, que graças a Deus o Pelé está vivo. Opa. E o Negrinho... alguém está me ligando aqui no Zap, é fogo. E o Negrinho encarnou o espírito do Pelé aquele dia. Graças a Deus o Pelé está vivo e a gente espera que fique aí eternamente. E carregou nas costas. Porque o principal nome do Santos daquele campeonato, na minha opinião, acho que vocês acompanharam também, foi o Diego. Diego que saiu com 1 minuto. Mas na final, o que o Negrinho Robinho fez, esse negro maravilhoso, como diria Luiz Roberto, foi algo surreal e... Bagunçou demais. Cara, fazia tempo que eu não via alguém decidir da forma que ele decidiu um campeonato. Você pega aí Naquela época ainda tinha decisões, né? No Edmundo, que fez um campeonato surreal, na minha opinião, em 97 pelo Vasco, jogou tão bem numa decisão como
O Robinho e o Fábio Costa aquele dia foram espetaculares, né? E aí essa paixão foi aflorando. Oi? A final do Edmundo em 97 foi contra o Flamengo na semifinal. Ali ele acabou com o jogo, né? Mas na decisão contra o Palmeiras não. 2-0, né? Uhum. 0-0, aquela coisa da expulsão, né? Aquela coisa de efeito ofensivo. Desculpa, a responsabilidade é minha. Cariocada pesada, né, cara? Desde sempre, né? 95, tiraram o Wagner da final Santos e Botafogo, que ele tinha sido expulso na fase de classificação contra o Flamengo. Aí tiraram ele no último dia útil para não dar tempo de recorrer contra o Botafogo. E aí, contra o Palmeiras e Vasco em 97, o Edmundo recebe a orientação que ele tinha tomado o terceiro amarelo. Arruma a expulsão para a gente arrumar uma liminar para você jogar a decisão. Graças a Deus isso aí está diminuindo, né? Mas só para responder objetivamente a pergunta do Ted, o negócio se aflorou assim, em termos de crônica, Ted, quando eu estava na Rádio Capital. O Olivério Júnior me convidou para a Rádio Capital para trabalhar com o saudoso Fiore Giliotti, com a equipe Show de Rádio, e eu fazia o noticiário do Santos. E aí faltavam 3 minutos para acabar o programa. O Reinaldo Costa, que trabalhou na Rádio Tribuna, extinta Rádio Tribuna, depois CBN, falava assim para mim: vamos à Baixada com as notícias do Santos. No pique, Ademir Quintino, no pique que eu tinha... Cara, nossa senhora, eu sou passivo, mas aquilo me revoltava. E aí eu comecei com o blog. E no blog eu comecei a usar alguns jargões típicos que eram só... O meu público era aquilo santista mesmo, né? E aí depois, logo em seguida, veio televisão e eu assumi que era santista. E aí, se o cara metesse o pau no Santos no programa e eu achasse que era injusto, eu dava... Aí ele arrumava um inimigo, né? E aqueles programas também da Rádio que eu tô hoje, da Energia 97, que são programas com torcedores mesmo, né? Eu ia naqueles programas, aí encontrava o Mano, que tá na Fox, o Benji, e os caras iam para cima de mim. Aí eu também não pipocava, não, ia para cima deles. Mas como tudo na vida tem o ônus e o bônus, teve coisa que houve uma empatia natural com os torcedores do Santos, até eles gostam até em excesso, eu só posso agradecer, porque eu nunca dei um chute na bola com a camisa do Santos, nunca tirei uma bola em cima da linha. Agora vem um ônus também. Eu, quando eu tinha que fazer jogo... Agora diminuiu, acho que eu consegui equilibrar. Mas quando eu tinha que fazer jogo no Morumbi ou nas duas arenas aí dos rivais, eu tinha que chegar bem antes, senão apanhava, e sair bem depois. Até antes de fazer mais uma pergunta, eu queria colocar uns comentários aqui na tela, né? Sônia Maria Santos, Monte Anderson, Ted convidado, Energia Sônia, o Luzito Vieira, Luzito Vieira, tudo sofrendo, assistindo a final 95. Pô, Luzito, em vez de assistir a final 95, continua assistindo a live aqui, não tem problema nenhum. Deixa a final 95. A Tereza fala que show também. Pode ver, eu estava falando de títulos, né? Para ti, o título mais marcante como torcedor e como jornalista é o ou você tem algum outro mais marcante? Vamos lá, vamos tentar ser breve, porque eu sou meio prolixo às vezes. Para a minha carreira, de 2011 foi o melhor. Porque eu tive a oportunidade de cobrir toda a fase final. Acho que talvez tenha sido o único repórter que foi nos 8 últimos jogos do Santos. Em Querétaro, onde o Rafael foi canonizado, dali ele já saiu direto para o Vaticano, porque o que ele pegou aquela noite foi... E estava ventando, Ted. Eu lembro. Não tinha altitude lá em Querétaro, né? Como tem na Cidade do México, por exemplo. Não é muita, mas tem. Mas lá em Querétaro estava ventando muito. E para tu pegar o tempo da bola, e o Rafael não era tão experiente assim. Estava menos de um ano de titular do Santos. Pegou tudo, cara. Foi o grande nome da classificação santista. Tive Manizales. O Felipe Camargo também teve Manizales. Naquela vitória 1-0. Fomos no mesmo voo, inclusive. Tu e o Felipe? Estava lá também. Tu e o Felipe? Eu e o Felipe. Isso. E Manizales. Cara, e aquela serra que tu tem que descer, acho que foi em Bogotá, e depois tem que pegar uma serra lá para ir para Manizales. Que loucura aquilo. Eu nunca vi tanta curva na minha vida, cara. Não sei se tu lembra dessa viagem, ou tu conseguiu ir direto para Manizales. Não, eu não fui, porque teve gente que foi de ônibus, né? O Santos mesmo foi de ônibus para Manizales, eu não desci de avião. Minha rádio era mediana, então acho que eu desci em Bogotá e tive que pegar essa serra maluca aí. Não foi para voltar. Não foi para voltar. Como é que foi essa dureza para voltar, Ted? No dia que a gente ia voltar, não tinha teto, não tinha como o avião descer lá. Eu não dei esse azar, né? Então, um monte de jornalista lá desesperado para voltar, sendo que tinha final do Paulista dias depois. Isso. Aí não tinha voo, aí vinha a moça lá da Avianca, né, que era a companhia aérea.
Ah, conseguimos um voo segunda-feira. Não pode ser segunda-feira. Não, é impossível. Tiraram a gente para um outro lugar, a gente ficou numa espécie de um hotel, não é um hotel fazenda, uma coisa bem afastada, nos levaram de ônibus para lá, estava eu, Samir Carvalho, Leonardo Lourenço, da Folha de São Paulo, hoje no Globo Esporte, tinha um monte de gente, o Fabiano Fará, enfim, um monte de gente. Aí de lá a gente foi para um aeroporto em Armênia, e de lá pegamos um voo para o Brasil. O Band Esportes estava lá, cadê o Eduardo Vaz, eu me lembro, só que eles pegaram outro voo que tinha escala em Lima. Então eles foram para Lima, eles chegaram, acho que, sei lá, sábado de manhã. A gente chegou sexta-noite, era para chegar sexta de manhã. Nossa Senhora. Porque o jogo, agora não me recordo. O jogo foi na quarta, não foi na quinta, não. Foi quarta, né? Não, o jogo foi na terça ou na quarta, uma coisa assim, foi um dia. Foi quarta. Não me recordo agora. Estive em Assunção, aí eu tive problema no voo. Minha rádio era pequena, então o Kika fazia, meu chefe de equipe foi o presidente da Portuguesa do Esporte, Alexandre Barros. Para economizar, ele comprava, se fosse possível, a viagem para o mesmo dia, para não ter, não pagava um hotel. E o meu voo estava marcado para de manhã, para Assunção. Chegaria à tarde, almoçaria, dava um tempo e ia direto para o estádio. O voo atrasou, cara. Teve problemas também, para ser resumindo. Eu cheguei em Assunção, 7 da noite, o jogo era às 9h45. Na hora que eu consegui chegar lá no estádio, eu não consegui ir para o reservado da imprensa. Só para resumir, o cara estava lotado lá no estádio lá, a grana azul, acho que é isso. E aí eu tive que ir só para resumir, para Laje e transmitir o jogo do celular. A conta deve ter vindo daquele jeito, né? Mas foi assim que eu consegui transmitir. E nesse ponto não foi ruim, não, que eu pude acompanhar de camarote lá a chuva de pedras que jogaram na torcida do Santos. Se eu tivesse no reservado da imprensa, acho que ia ter problemas. E depois no Uruguai, que foi aquela via cruce para viaja para a Argentina para atravessar lá esqueci o nome do... A cinza do vulcão, né? Tinha a história do vulcão. Tinha do vulcão, mas eu ia viajar para a Argentina para pegar um navio para chegar em Montevidéu. Mas aí depois, em cima da hora, liberaram, eu consegui viajar. Então, para a carreira que eu consegui acompanhar praticamente os últimos 8 jogos, eu só não fui na Venezuela, não tive Assunção na primeira fase nem no Chile. Para a carreira, o melhor foi a vitória na Libertadores. Porque eu acompanhei ali, a minha rádio estava começando a só transmitir os jogos do Santos. Para a carreira foi esse. Agora, como torcedor, cara, como sou menino da fila, 2002 foi o renascimento do Santos, né? O resgate da autoestima. Para acontecer 2003, 2004, 2010, 2011, se não tivesse 2002, eu não vou aqui transformar o nome de um time num verbo, até para não depreciar, mas o Santos estava num processo vamos falar de um time que já faleceu, Rádio de Mococa, de radiomocosização, porque o Santos tinha virado time mediano e dali para, sabe, para eu comemorar só clássico, e muitos faziam como eu fazia, o Santos estava vivendo do passado. Ele só falava que o time não caiu, né? Graças à Vila Belmiro, muitas vezes, né? Que times horrorosos, com Pedros Paulos, Camilos, Dervais da vida, e não ganhava mais nada. Então, 2002, cara, foi o ressurgimento. Tanto que depois de 2002, o Santos sempre manteve, com raras exceções, times competitivos. Então, como torcedor, 2002, eu acho que vai ser difícil, apesar de ter menos representatividade que a Libertadores, ter algo que supere. E 2010, na Copa do Brasil, tem um valor para mim muito pessoal, porque foi minha primeira viagem do meu filho de avião, e ele fazia aniversário no dia seguinte. Eu sou campeão dia 4 de agosto, ele fazia aniversário 5 de agosto, eu sou separado da mãe dele, então de 15 em 15 dias eu pegava ele para ficar comigo. E ele assistiu o primeiro jogo da final do Paulista contra o Santo André, eu levei ele para o Pacaembu. O segundo jogo era dia de ficar com a mãe, ele não foi, ele ficou irritado. Aí chegou na final, a rádio pagou minha passagem, eu fiz um presente com ele. Fui lá, comprei a passagem dele, fui lá me despedir dele para ir para a Bahia, ele todo murcho. Falei, tá aqui, vamos embora. Se eu vou, vai. Eu já tinha combinado com a família, ele foi comigo. E às vésperas de começar o jogo, chegou um fiscal da Federação Baiana na cabine da Rádio Tupi, falou, menino, não pode ficar aqui. Agora imagina o meu drama, cara. Eu tinha que ficar no campo, até pelo profissionalismo. Eu vou deixar meu moleque no meio da torcida não organizada. Se a torcida baiana me joga um foguete, sei lá, uma bomba lá. Aí começou a me dar aquela aflição, mas graças a Deus o povo baiano é um povo maravilhoso, sensacional, carinhoso, simpático. E o administrador do estádio do Barradão falou, pode ficar tranquilo, eu vou levar ele lá onde fica o pessoal trocando o resultado aqui do placar eletrônico, ele vai ficar lá. Aí eu acompanhei o rapaz até lá, chegou lá, cara.
o cara que mudava lá o resultado, era torcedor do Bahia. Eu falei, não, pode ficar tranquilo aqui, se sair gol do Santos, nós vamos comemorar. Aí na hora que o Edu Dracena cabeceia e faz o primeiro gol do Santos, desculpa, até ali eu fui antiprofissional, confesso. Eu tinha que olhar para ver o detalhe, como estava comemorando. A minha primeira reação não foi ver se o Neymar foi comemorar, foi olhar para onde estava meu filho. Quando eu olho, ele está abraçado com o cara lá. Eu acho que esse cara não precisa ser mandado embora, não é possível, cara. Porque do mesmo jeito que eu vi ela de baixo, e o outro alguém deve ter visto. Então, isso tem um valor pessoal, entendeu? Mas, para resumir, de todos, o brasileiro de 2002 é imbatível. Ademir, você tem hoje 131 mil seguidores no Instagram. É um número colossal, né, para um jornalista, assim, o jornalista que tem, assim, a tua penetração, você tem um carinho enorme da torcida do Santos, mas de outros torcedores de outros clubes também. Você sente que isso aumenta a tua responsabilidade também, se acompanhado por tanta gente, que o que você fala tem um eco maior, assim, em função da tua penetração, assim, nas redes sociais? Tenho convicção disso. Juntando todas as mídias, dão 340 mil seguidores, né? 131 no Instagram, 100 mil na fanpage, mais 85 mil no Twitter. E agora que eu comecei a aventurar, demorei muito, né, para entrar nessa aí do YouTube. Agora que eu estou me aventurando, tem um ano, eu estou com 29.200. Tenho consciência disso antes. Tanto que eu tive que fazer algumas alterações do meu jeito de ser, né, do meu perfil. Eu me recordo em 2011 que eu não escrevia e nem falava Corinthians. Eu botava SCCP. Quem lê meus textos era SCCP. Um dia o Fábio Sormani, da Fox Sports, aí me ligou dando uma sova, e com razão. Aí me deu uma chupada. Porra, cara, tu não vai trabalhar em rádio grande nunca. Tu não vai trabalhar em TV grande nunca, cara. Para com isso, porra. Tu é jornalista, cara. Para com essa... Chamar time da Marginal, e eu deixava aquela linguagem subliminar, né? O time da Marginal, time da Marginal sem número, onde fica o Parque São Jorge, mas deixando no ar, que era, né, trambiqueiro, ladrão, trombadinha, né? Aquelas brincadeiras bobas, né? Então eu tive que me reinventar, cara. Eu acho que eu tenho a minha qualidade de perceber isso, né? E outra coisa também, eu depreciava. O Anderson, eu não sei, o Ted eu já me recordo que me acompanhava já no Twitter nessa época. O Corinthians perdia, até eu tripudiava, cara. Eu tripudiava, os rivais perdiam, eu tripudiava. Eu tinha uma frase que muita gente copiava até. O Santos me decepciona, o Corinthians jamais. Era só o Corinthians tomar uma entubada que eu colocava isso. E aí eu percebi, cara, que eu já estava em outro, como diz o Bruno Henrique na frase da moda, em outro patamar, né? E eu fui uma vez no estádio na Energia 97, a primeira vez que eu fui lá, eu não falei Corinthians. Rapaz, mas invadiram as minhas redes sociais. Nossa Senhora. E aí eu tive que me reinventar, resumindo. Eu percebi que para exaltar a grandeza do Santos e para não me prejudicar profissionalmente, não precisava tripudiar os outros. Eu tinha que falar bem dos outros para quando o Santos ganhasse, eu poder falar, ganhou, o outro tá bem, mas o meu tá melhor porque ganhou. E demorou um pouquinho isso aí, sabe? Porque na televisão, no começo, eu ainda levei um pouquinho isso, né? Tanto que a torcida do Corinthians é que tem um pouquinho maior de resistência comigo. Do palmeirense, o São Paulino, eu já consigo. E aí teve um dia também que eu fiz uma brincadeira infeliz. Eu falei que se o Santos perdesse para o São Paulo, era o Dorival Júnior, técnico de São Paulo, eu cortava os pulsos. Rapaz, o Santos perdeu o jogo. Falei isso na televisão. E o programa Mais 90, lá de Esporte Interativo, tinha audiência. Mas invadiram as minhas redes também. Até foto com a minha sobrinha, que tinha 2 anos, xingando tudo. Então eu tive que fazer uma adaptação, né? Mas hoje, graças a Deus, acho que eu consegui, porque eu chego nesses estádios aí do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo ou no Rio, as pessoas pedem para tirar fotografia, querem conversar comigo, eu não tenho esse tipo de problema, exceto quando é contra o Santos. Aí ainda acontece alguns apupos, né? Alguns copos de urina quando eu estou no campo, né? Tem que levar uma camisa reserva, porque isso é normal. E os caras são bons de mira, rapaz. Já fui pego umas 3 vezes. Impressionante, né? Aí uma vez um colega falou assim, não é cerveja não? Eu falei, acho que o cara vai jogar cerveja quente, mano? Você tá de brincadeira, né? Vai despertar cerveja, não? Cara, Itaquera é muito perto, né, cara? Itaquera eu acho que é o pior. Apesar de o maior susto foi no Palestra Itália. Mas Itaquera, eu entrar ali naquele programado e o pessoal já me conhece, aí começa. E falam pelo nome, aí vai pra mãe, pra avó, pra quem já morreu, pra quem tá vivo. E é o tempo todo, cara. E principalmente quando eu fico lá no setor Bob Marley, todo respeito ao setor Bob Marley, porque tem uma parte lá que é dos populares, né? Aí sobe aquela fumaça linda. Ali eu sou... Acho que os caras esquecem do jogo, porque ficam... Passa uma erva cidreira ali, né? Cara. Ficam 45 minutos me
Cara, eu fico às vezes impressionado. Porque o Corinthians está atacando, dá uma trégua, né? Que nada, mas xinga. Os colegas que estão com aqueles coletes, né, ficam do lado e ficam olhando para mim dando risada. E eu nem olho para trás, eu só dou risada também. Se eu olhar para trás e eu falar alguma coisa, é pior, cara. Mas não invadem, não, né? Mas apulpa o tempo todo. O Ademir, você falou no Palestra Itália, né? No meio do Corinthians, aí também você falou do Palestra Itália. Eu queria que você comentasse, talvez, de uma das fotos mais engraçadas, até curiosas da história do fotojornalismo esportivo, que foi naquela final Palmeiras e Santos, segundo jogo, o Santos ganhou com 2-1, eu estava no Parque Antártico, foi a única vez que eu fui ao Parque Antártico trabalhar. Sábado, né, Ted? Foi o sábado à noite, exatamente. E teve aquele lance do Domingos com o Diego Souza e não sei quem foi o fotógrafo, não lembro, que pega bem na hora que o Domingos está com o Diego Souza e a tua reação de susto, de espanto. Eu me espantei, né? Vocês que são da crônica sabem, mas nem todos os torcedores internautas sabem, né? Com exceção das competições continentais, o repórter aqui no Brasil fica atrás dos gols. E o Wagner Mancini botou o Domingos porque o Diego Souza estava dando trabalho aquele dia, né? Para encher o saco do Diego Souza e ele ser expulso. Como é que é? O Anselmo do Flamengo na final da Libertadores, que foi lá para dar um soco no Mário Souto. Isso, perfeito. Aí, cara, o Diego Souza, eu tava atrás do gol, não que o Diego Souza, dos vestiários, do gol das antigas piscinas. Aí, qual que eu extindo o repórter? Tô vendo aquele zuzunzu, eu vou lá ver. Aí, por isso que eu tô atravessando o gramado, e quando o Diego Souza volta ali na altura do banco de reservas, eu tô achando que eles só vão trocar impropérios, cara. Quando o Diego Souza passa aquela rasteira, o repórter fotográfico foi muito feliz. Também não sei quem foi que tirou a foto. Sei que saiu no Estadão ou na Folha no domingo seguinte, no dia seguinte. Aí eu faço assim, né? Eu arregalo os olhos e vou um pouco para trás e pega exatamente na hora que o corpo do Domingos está uns meio metro do chão, né? E já na horizontal, e eu todo espantado. Isso aí é motivo de riso e de chacota até hoje. Usam até como meme. Pequenininho, né? O Domingos pequenininho, né? Que é pequeno, né? Eu achei que ele ia revidar, Anderson, mas não. Ele vai perto do Mancini, dá uma piscada e vai embora, expulso. Mas o Ted foi feliz aí na lembrança. Essa aí foi uma das fotos mais engraçadas e surreais aí, desses 23 anos de crônica. Tem mais participações aí, Ted? Tem mais duas aqui. O Luciano Augusto coloca aqui: 2002 foi surreal, realmente foi surreal em todos os sentidos, viu, Luciano? Tem outra aqui do Mário Sérgio, Ademir Monstro, sou seu fã. Obrigado, Mário. Tem nome de craque. Tem mais nome de craque, exatamente. Vocês querem fazer uma pergunta? Não, eu queria perguntar para o Ademir a respeito do Andrei, né? O Andrei tá escalando, aí tá subindo as divisões de base do Santos, aí brevemente, se Deus quiser, tá no profissional. E como é que separar o pai do jornalista? Como é que você trabalha isso, assim? Por enquanto ainda tá fácil, Anderson, porque eu nunca fiz cobertura de um jogo dele, né? Só acompanhando. Até porque, eu vou ser sincero, acho que eu não tenho condições, confesso para você, não tenho condições emocionais de fazer uma cobertura imparcial com meu filho. Por isso que o Matheus Henrique, que fez aniversário ontem, ele escreve para torcedores.com, uma vez ele me entrevistou e perguntando justamente isso. Meu filho ainda estava na Ponte Preta há mais de 4 anos. Eu falei, não, se ele virar e for no time que eu estiver cobrindo, eu não tenho condições de fazer. É conflitante, né? Eu não vou jogar tudo que eu construí ao longo de 23 anos, que é isso que vocês falaram, que a credibilidade e identificação do torcedor do Santos, por causa que o meu filho está jogando. E outra coisa, como é que eu vou... Eu estou comentando o jogo, por exemplo, ou reportando. Meu filho está jogando mal na ponta. Como é que eu vou falar que tem que tirar ele? Ou, ao contrário, o cara que está jogando na posição dele, ele está no banco, eu criticar o cara... O cara que está em casa, como é que ele vai... Esse cara aí é passional demais, tá falando com o coração. Então, acho que é conflitante, não tem condições. Então, como nunca cobri um jogo dele ainda, assim, transmissão, dá para levar tranquilo, né? Mas eu acho que se um dia isso acontecer, de ele pegar uma sequência no time de cima, eu posso até continuar no jornalismo esportivo, mas cobrir no time. Acho que não tenho condições de fazer o Santos, porque não vai ser uma opinião 100% honesta. Eu não vou conseguir, é difícil, né? A parcialidade do pai, não tem jeito.
Não tem, cara. Eu não sei, alguém consegue fazer isso? Aí você vai falar assim, pô, mas tu é santista assumido, sorri quando o Santos faz gol. Esse problema da paixão e da profissão, quando eu estou trabalhando de repórter de rádio ou escrevendo texto, eu não tenho problema. Juro por Deus, não tenho problema. Eu só vou virar o torcedor quando eu desligo o microfone e acaba a transmissão. Fora ali, eu dou um sorriso, porque eu acho que o Santos está ganhando. É automático. Mas se tiver um pênalti contra o Santos e for verdadeiro, eu vou falar que foi pênalti, porque eu não posso me corromper, me prostituir pela minha paixão. O que põe o ganha-pão dentro da minha casa é minha profissão. Então, em primeiro lugar, eu sou jornalista. Igual eu fui entrevistar o goleiro Aranha ontem. Rapaz, tomei cacete pra Dedéu aí nas redes sociais, dando moral pra esse cara. Eu sou jornalista, cara. O cara nunca deu explicação porque ele tinha saído do clube. Foi uma oportunidade que eu encontrei. Inclusive, ele falou algo que ninguém sabia. Por que ele entrou. Não estou dizendo que ele está certo ou está errado. Isso aí cada um faz a sua avaliação. Por que ele entrou na justiça. Fui entrevistar o Zico esses dias. Tomei. Por que você não trouxe o Clodoaldo, o Pelé, o Zico? Você está de brincadeira. Eu te admirava. Não, cara. É a minha primeira profissão. Desligou, aí a paixão. Isso eu consigo fazer. Mas quando envolve o filho, é meu único filho, né, Anderson? É complicado, cara. Eu acho que se isso acontecer dele avançar e chegar no profissional, não só chegar, porque às vezes alguns chegam, derrapam e não ficam. Aí não. Mas se ele chegar, pegar uma sequência e eu ver que ele não vai descer mais, eu sou o primeiro. Tô parando, vou vender pipoca, vou comprar um cinema e vou vender bilhete. Agora não dá na pandemia, né? Para passar filme, mas no jornalismo esportivo cobrindo o Santos, não dá. Não dá, porque eu não vou ser contra o meu filho nunca. Igual o pessoal gosta de perguntar por hipótese, né? Se teu filho jogar no Corinthians, tu veste a camisa? Eu não pipoco para pergunta nenhuma. Para perguntar do que tu quiser, que eu não pipoco. Acho desnecessário até. Mas eu falo, em primeiro lugar, meu filho. Claro que eu vou torcer pro... Se ele jogar no Corinthians contra o Santos, eu vou torcer pro meu filho? Claro que eu vou torcer para ele. Não vou vestir a camisa, porque não fica legal. Pode ter o nome dele. Não vou vestir nunca, nem beijar o símbolo, como fazia o sem vergonha do Marcelinho Carioca, beijar do Santos, do Corinthians. Isso não. Isso não. Agora que eu vou torcer para ele, claro que eu vou. Ele jogou na Ponte Preta, que não calhou dele encontrar o Santos aí numa fase. Jogar Ponte Preta e Santos, eu ia ficar na Alambrada torcendo para a Ponte. Mas e o Santos é o teu amor? É um dos grandes amores da minha vida. Mas em primeiro lugar, a família. Depois o clube. Só que o Andrei vai virar vidraça, né? No momento que ele vai virar vidraça, e teus colegas de imprensa, fatalmente, em algum momento, vão criticá-los. Vão criticá-lo também. Tá pronto para isso também? Tô. Até porque tem gente que não gosta de mim, né? Já critica gratuitamente. Já acontece, tá aí por causa do pai. Para esse, eu só vou falar um negócio. Ele não chegou aqui, ele jogou na Ponte Preta primeiro. Tinha passado num teste aqui em 2014, não quis ficar porque era jovem, queria ficar lá com a mãe no interior. Depois, o mesmo treinador que tinha aprovado dele pediu para ele voltar, voltou, fez o contrato de formação com uma gestão, foi para outra. Muitas vezes o Andrei saía até de uma posição legal do time para nem relacionar em jogo de TV. Eu achava muita coincidência, mas deixa para lá. Melhor não ficar chorando, não. E assinou o contrato de jogador profissional em outra gestão. Então, cara, e outra coisa, é por causa do pai. Mas o pai dá assistência, pega o número de assistências que ele tem, que é muito maior que gol. Pega os gols que ele marcou, né? E agora, recentemente, o moleque tinha tudo para ir para a Copa São Paulo, para aquela viagem na China, não levaram, apanhamos calado, sabe? Que, infelizmente, as pessoas elas não conseguem separar as coisas pelo fato de eu ser um crítico da gestão, e não é gratuito, eu critico outras também, e o fato dele ser meu filho. Não levaram para a Copa São Paulo, mas Deus é tão bom, gente. Deus é tão bom. Se ele fosse para a Copa São Paulo, ele ia ficar no banco. Foi para a Copa Santiago, lá arrebentou, meteu o gol. Nunca foi transmitida a competição. A competição passou o Brasil todo, a torcida do Santos que queria ver, pôde ver se ele tem qualidade ou não. Eu sou suspeito para falar. E ele ainda saiu na seleção do campeonato. Então, cara, tem coisas que é melhor dar um passo para trás para dar dois para frente. Mas você tem razão, Anderson. Os colegas vão criticar. Eu acho que ele vai entrar mais rápido no time que a torcida vai pedir. Mas se ele não corresponder logo, também vai sair mais rápido. Tudo para ele vai ser mais rápido. A oportunidade eu acho que vai ser mais rápida, mas ele também vai ser mais rápido. Porque o pessoal espera o quê? Aqueles lances que de vez em quando eu coloco aí em rede social, né? Só que até o Robinho, vocês viram, eu também vi. Em 2013, fui fazer um jogo Santos de Curitiba, que o Narciso estava voltando lá daquele problema da leucemia. Estava o Narciso de um lado e o Robinho do outro no banco. Até o Robinho, que para mim é o maior jogador, maior jogador não, tecnicamente foi o Neymar que eu vi. Mas o jogador mais importante da história do Santos pós-era Pelé é o Robinho. Até o Robinho sentou no banco. Então esses meninos
Quando não dá para esperar toda a jogada de Pelé, de Neymar. E outra, o raio cai toda vez. Eu não gosto quando chama ele de raio. Eu acho que ele vai ser bom jogador. Raio é um negócio quando o cara é muito acima da média, né? Então vamos cobrar jogadas desse tipo. Se der 2, 3 jogos e não fizer jogada desse aí, isso aí é. Eu não vou nem falar o nome de hoje jogadores que a torcida pega no pé. Isso aí é mais um. É fraquinho, e vai por aí. Você, Ademir, vendo o teu filho crescendo no futebol, avançando nas categorias de base, você também se espelha um pouco nele, porque você, lógico, você se satisfaz com o jornalismo esportivo que você conquistou até agora, mas você pensa, puxa, meu filho também tá... É aquela coisa do pai que gosta de futebol, que torce para o Santos e quer ver o filho jogando futebol e jogando no time de coração. Ted, se tu falar assim, ó, tu vai ser o apresentador do... Deixa eu ver um programa aí forte aí. Tu vai ser apresentador do Globo Esporte, tu tem aqui a lâmpada de Aladim, que tu vai esfregar, tu tem direito a um pedido. E aí o cara me te dá 2 opções. Ou tu vai ser apresentador do Globo Esporte até o fim da tua vida, diário, ou lá do Fantástico, ou dos gols lá que faz o Tadeu Schmidt, qualquer um desses. Ou tu prefere ver teu filho brilhar? Mas eu escolho, sem dúvida nenhuma, a segunda. E vou mais além. Bom, aqui na rede social dá para falar. Se fosse televisão, não. Cara, aquele momento que eu vejo o André com aquela camisa branquinha, com a 7 ou com a 11, correndo, dando assistência, fazendo gols, eu esqueço dos problemas que eu tenho na vida, esqueço das contas que eu tenho para pagar, eu faço questão de desligar o celular, às vezes arrumo até confusão em casa, que alguém quer falar comigo e tá desligado, cara. Não vai encher o saco, mas não vai mesmo. O time entrou em campo, eu vou lá tirar a fotografia, às vezes, e já desligo. E só vou ligar depois. E, cara... O ser humano tem alguns prazeres da vida, né? Uns gostam de sexo e tal. Vou falar um negócio pra você. Ali, cara, eu tenho um orgasmo sem penetração, cara. É o momento mais feliz da minha vida. Desculpa o termo forte aí. Ali eu esqueço de tudo. E eu não sou de ficar enchendo o saco não, na alambrada assim dele, porque eu não vou ficar conflitando com o técnico. Às vezes eu penso uma coisa, o técnico, e eu acho que isso aí não é meu papel de pai. Eu fico ali, concentra, sai do impedimento... E encho muito o saco da arbitragem. Isso aí você pode ter certeza. Se eu achar que ele está operando... meu filho, aí... Eu evito falar palavrão, mas... Eu peço para ele... Tem coisa aqui que não dá para falar, mas alguns impropérios, o Bandeirinha, principalmente, acaba ouvindo. Tem jeito, faz parte do contexto. Faz parte do combo, né, Anderson? É verdade. Ademir, fala um pouquinho da tua passagem pela Turner, né? Pelo Esporte Interativo, assim, você ficou quase 3 anos lá, né? Isso. Um pouco. Como é que foi assim? Como é que foi a experiência de levar o Ademir em rede nacional, na TV, num programa que tinha uma audiência grande, né? Que era mais 90, participou de transmissões também. Como é que foi esse período para o pessoal de Esporte Interativo? Não chega a ser uma alegria como o do Andrei jogando, mas foi uma das maiores alegrias da minha vida, poder participar de uma transmissão de um jogo. Eu tinha esperança de quando a Tânia começasse a transmitir as partidas, eu pudesse ser aproveitado pelo menos nos jogos do Santos, mesmo com essa identificação e o torcedor do time adversário me criticando, porque eu achava que ia acontecer o mesmo que acontece na rede social. Na rede social era muito chamado de repórter e torcedor. Mas quando o cara viu eu dando cacete no Santos ou alguém jogando mal, o cara pensava, esse cara é torcedor do Santos, mas é um cara honesto. E eu consegui hoje dificilmente sou chamado assim. Então, mesmo eu tinha essa esperança. Então, e ali eu construí um personagem. E como eu disse no começo aqui do nosso papo, tem o ônus e o bônus. O ônus do personagem, por exemplo, vocês me imaginam eu dando aqueles gritos, imitando o raio no Redação Sport TV ao lado do André Rizek e do Carlos Cereto? Impossível, né? Você imagina no mesa redonda da ESPN, do nosso amigo William Tavares, eu chegar lá e começar a gritar, pô, um Sacha espetado? Foi um preço. Pro canal que eu tava e para minha ascensão lá dentro, e perante os torcedores, porque eu cheguei lá trivial, né? O Santos só gosta com Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, fazia o trivial. Tanto que eu era contratado pontual, ia pouco. E aquilo me revoltava. Mas ficava calado, né? Tem coisa que não dá para ficar... tu tá revoltado e fica expondo tudo, não. E aí, um dia, o Santos passou, vocês vão se lembrar, em 2017, perdeu todos os clássicos do estadual. Todos. Perdeu o Palmeiras na vida, tava jogando bem, perdeu de virada, perdeu pro São Paulo lá. O Luiz Araújo acabou com o jogo, o Vitor Bueno fez um belo gol, perdeu pro Corinthians e Itaquera com o jogo. E o Alex Miller Sarrudo, e o programa era bem divertido. Eles me chamavam na sexta-feira, antes do clássico,
E chegava no final do programa e falava, Ademir Quintino, quanto é que vai ser o clássico? E eu falava que o Santos ia ganhar, que a redenção e tal. Aí eles me chamavam na segunda-feira, pegavam aqueles trechos do que eu falei que o Santos ia ganhar e botava as musiquinhas de palhaço e os gols do adversário tirando sarro de mim. Quer dizer, eu passei um semestre sendo avacalhado. Mas eu sabia que um dia isso aí tinha um prazo de validade. O Santos ia ganhar um clássico, não é possível. Chegou no Brasileiro, ganhou 1-0 o gol do Caí contra o Palmeiras. E eu deixei todo mundo falar. Todo mundo falar. Falei, vocês falaram todo mundo? E o Alex tinha maneira de me cortar. Eu falei, hoje você não vai me cortar, não. Eu já estava tão pé da vida que eu falei, eu vou ser mandado embora aqui, mas eu vou dar o meu serviço. Aí eu falei, eu não quero saber se o Palmeiras foi prejudicado, manda um advogado lá para Barra da Tijuca, onde fica a sede da CBF. O Santos ganhou do Real Madrid das Américas. Falei, chupa, chupa e chupa. E se quiser me mandar embora também, tá tudo certo. Quando voltou para o Alex Miller, ele não tinha condições emocionais de tocar o programa. Ele estava chorando de rir. Aí mostrou o Ricardo Martins. O Ricardo Martins chorando de rir, falou assim, chama o comercial, não tenho condições de falar. O Pretzel, a mesma coisa. O Loeblin, a mesma coisa. Chamaram o comercial. Beleza, eu tô na rua. Acaba o programa, o André Henry me liga, fala assim, a pegada é essa aí. É essa aí. Aquele dia foi espontâneo. Nos outros dias, eu juntava um pouco da minha espontaneidade e dava uma estudada. Entrava nas redes sociais, via que eu já estou com 47, né? Não tem a linguagem da molecada hoje aí. Né? Aí eu olhava lá que a molecada escrevia e falava. Entendeu? E aí isso aí me deu uma ascensão grande. Mas aí depois veio a notícia do fechamento do canal, conflito de interesses, quando a AT&T comprou a Tânia, né? Que era dono da Sky e não podia por lei. E para o americano nós somos um número, né? Não está dando muito lucro. Mas mesmo assim, depois eles chamaram para eu continuar no semanal, lá no programa Mais 90, que era semanal, não era a mesma coisa, e nos pós-jogos. Mas aí depois houve uma troca de chefia, e o chefe que entrou não contava mais comigo. E depois o Santos, aí, através das pessoas que comandam o Santos, foram inventar que eu tinha entregue o Independente para um cidadão que já foi preso 3 vezes. Aí eles aproveitaram esse problema aí para perguntar se dava para mim sair. Eu podia entrar na justiça, podia reclamar em rede social, mas, cara, eu não vou ficar no lugar onde a chefia não te quer mais. Eu falei, não, pode me dar tudo aí que eu assino. Tanto que eu assinei o distrato, meu advogado até reclamou, pô, tu não devia ter assinado. Não vou colocar na justiça, fui muito feliz lá, não tenho nada contra o canal, muito pelo contrário, agradeço pela grande oportunidade que me deu de projetar, mas ficou uma situação ruim na saída, né? Eu só lamento que o clube que eu mais defendo... Também, né? Oi? Fica nas amizades também, né? O Loeblin, né? Você conversa não, o Loeblin. O Loeblin é até pré-candidato a vereador, eu vou apoiar ele em São Paulo. Estou sempre com ele. O próprio Ale Oliveira, o RR, o Rodrigo Rodrigues, que hoje está no Sport TV, outro dia me chamou para cantar uma música com ele. Eu falei, não canto nada, cara. Não estou cantando nem mulher quando era novo, agora quer que eu cante aí. A gente fez uma brincadeira. Então, cara, foi muito bom, maravilhoso, mas a saída não foi legal, não. E eu estou falando publicamente a primeira vez isso aí, porque quando eu saí, eu nem falei que eu tinha saído. Mas, põe na mão de Deus, se tiver que voltar um dia para uma rádio, para uma TV nacional, a gente vai voltar. Mas ficou esse ônus aí, eu fiquei muito marcado com o personagem, o cara não vai achar que eu entendo de futebol, que eu falo sério também, vai achar que eu sou daqueles gritos, imito o raio, Sacha, espetado, que eu sou desses jargões. Eu acho difícil a minha volta. E outra coisa também, né, querendo, só para finalizar, o negro é meio marginalizado aqui no país, né? Quantos negros nós temos aí na crônica? Negro aqui, se não for do atletismo, jogador de futebol, dançarino, é difícil ele ascender um cargo mais alto, né? Então acho difícil eu voltar para a TV Nacional. Desculpa o discurso pessimista. Bom, antes de fazer mais uma pergunta, eu tenho algumas perguntas aqui dos que estão participando da live aqui. Primeiro, Luciano Augusto, Ademir, nossa maior representatividade da imprensa esportiva, levando a nossa bandeira. Obrigado. Mário Sérgio, como você acha que ficará o Santos pós essa pandemia, né, por causa dessa pandemia? E até para emendar, uma pergunta que tem a ver, né, o Clóvis, o Quintino, o Robinho se vem e quando? Difícil essa pergunta. Primeiro tem que pagar o Kleber, né? E o Santos não tem dinheiro para pagar o Kleber. Eu não sou vendedor de ilusão. Eu não sou o Paulo Autuori, né, que usou essa frase ano passado, mas eu não sou vendedor de ilusão. O Santos não tem dinheiro. Santos e dinheiro não cabem na mesma frase. Fala isso aí desde 2006. Não cabe na mesma frase. Né? E a cada ano que passa, isso aí só ratificando. Infelizmente. Tem gente que não gosta de rede social. Pô, eu estou depreciando o time. Não estou depreciando. Estou falando a verdade. Santos e dinheiro não cabem na mesma frase. E o combo São Paulo, ano passado, custou muito caro.
Santos não tem condições de ter um time com a quarta maior folha salarial do país. Uma folha que, até o final do ano passado, era 12 milhões com os encargos. O Santos não tem condições para isso. O Santos é o único time de São Paulo que não tem patrocinador master. O Santos é o time de São Paulo que recebe a menor cota de TV. O Santos é o único time do Brasil fora de uma capital de estado. O Santos é um dos poucos times do mundo fora de uma capital de país. Então, cara, não cabe. E o Santos não tem dinheiro, tá aí, ó. Para pagar o Kleber, vão ter que vender alguém. E eu só espero. Ontem o PVC da Globo.com colocou que o Sampdoria ofereceu 4,5 milhões no Lucas Veríssimo. Eu não tenho informação. Tá? Quando eu tenho, eu falo. Quando não tenho, não falo e dou crédito. Não tem problema nenhum. Acho que até é uma questão de caráter. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Se o Santos vender... Estou falando no campo das hipóteses. O Lucas Veríssimo, 4,5 milhões de euros. O Santos vendeu o Lucas Veríssimo, seu melhor zagueiro, para pagar o Kleber. Olha que coisa surreal. Um jogador de qualidade técnica duvidosa. Que eu vi, não foi ninguém que me contou. Ele ficava no banco de reserva e colocava gelo no joelho. Então, o Dorival Júnior me deu uma entrevista semana passada, dizendo que tem um probleminha no exame, ainda assim contrataram o cara. Então o Santos pode perder o seu melhor zagueiro para pagar uma dívida. Então não dá para falar em Robinho, Ricardo Oliveira, enquanto não pagar o Kleber. E fora do Kleber, tem o do Luan Pérez, do Brude, tem o do Felipe Aguilar, que o Santos já... Olha, é como se eu comprasse um carro, vendesse o carro e não paguei o comprador ainda. O Atipato do Soteldo. O Atipato do Soteldo e o Luan Pérez termina o contrato no final do ano. Eu não sei se os belgas vão querer vender ele para o Santos se o Santos tiver dinheiro. Então, eu não vou ficar vendendo ilusão. Porque eu converso com o Robinho constantemente, quando ele me responde, mas não dá para pensar no Robinho enquanto não pagar o Kleber. O Santos tem quando você não interrompe a live dele com a doutora Marisa, né? Oi? Quando você não interrompe a live dele com a doutora Marisa. Não, porque ele tinha falado de mim 2 vezes na live, eu estava acompanhando. Aí eu mandei lá durante a live. Aí ele não viu, eu mandei no zap. Toma. Aí foi que ele brincou. E aí a doutora Marisa, bom, Robinho, estamos chegando no final, eu saí da live, ela estava me convidando para a live, aí tinha saído da live, aí não participei, cara. Legal. O Ademir, Oi. Você contasse... Ademir, você falou a questão do negro, né? Da ascensão do negro, né? Do pouco espaço que o negro tem na crônica esportiva, principalmente televisão, né? A gente está numa semana, em dias aí, que justamente essa questão do racismo está muito latente, está muito forte, por conta do assassinato lá do George Floyd nos Estados Unidos, dos protestos pelo mundo todo, assim. O que você acha disso, assim? Você acha que essa condição, tem uma solução para isso? Você consegue enxergar uma solução a médio prazo com essa questão do racismo, não? Eu acho que não, que é uma questão cultural e vai além, né? Eu estava acompanhando ontem a entrevista do Aranha no Sport TV, ele falou a verdade. O negro brasileiro muitas vezes não se posiciona porque não conhece a história, né? E ele não teve nem acesso a isso. Às vezes não pode nem cobrar dele porque não teve acesso, né? 72% das mortes, dos homicídios, são negros aqui no Brasil. Deram a liberdade para o negro lá em 1889, mas não deram a condição de igualdade. Ele tinha um salário lá, era escravo, mas está livre. E ele faz o quê? Então, é uma questão cultural e que vem de... Lá nos Estados Unidos existe esse preconceito, mas é explícito. O cara sabe que tu não gosta dele. Aqui é pior, é o pior que tem, é o silencioso. O cara, no estádio, xingar o negro, isso é o menor dos problemas. Aqui é o silencioso. O cara fala contigo, às vezes vai na tua casa, não gosta de negro. Por exemplo, eu tenho parente que não gosta de negro. E aí? Mas um dia o cidadão falou para alguém, e aí eu já tinha desconfiança. Falou para alguém, alguém chegou para mim. Eu não falo com ele. Não falo com ele. Acho que ele nem sabe porque eu não falo com ele. Mas eu não falo. Então, cara, é silencioso, é uma questão cultural. E é legal esse momento que as redes sociais estão se solidarizando. Mas, cara, quantos negros não morrem diariamente aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Santos? Então, eu só espero que não seja modismo, né? Que seja algo de hashtag para daqui a uma semana cair no esquecimento. E eu acho que vai. Eu acho que isso aí eu só lamento que nós estamos em pleno século XXI, cara, convivendo com situações que eram vividas no século XVII, né? Tem um colega que costuma usar uma frase, até de vez em quando copia, é forte. Eu acho que o ser humano, infelizmente, não deu certo, cara.
Não podemos. Eu espero um dia que a frase de Martin Luther King... Eu não vou ver, mas eu espero que meus netos, por exemplo, vejam, né? Que a gente não seja julgado pela cor da pele, né? Tem muitos negros que não valem nada, como tem brancos, amarelos, vermelhos e vai por aí, né? Mas, infelizmente, como tu é filho de negro, você é marginalizado, né? Eu acho que isso aí vai longe ainda. Eu não vou ter a felicidade, na minha existência, de ver resolvido esse problema, não. Acho que não. A gente está caminhando aí para o final da live. Eu queria, antes de agradecer o Ademir, eu queria que o Ademir contasse duas histórias falando em felicidade, né? Uma que ele vai lembrar de imediato, que é de quando o Neymar acabou dedicando o gol que ele tinha feito para ele no jogo Santos e Ponte Preta, 6-1, se não me falha a memória. Foi isso mesmo, no sábado. E a outra que é mais recente, a revelação que o Bruno Rodrigues, se não me engano, fez, numa entrevista que fez aí, da final de 2010. E que o sinal não era o sinal do Ganso, não era para o Dorival, era para o Bruno Rodrigues. Bruno Aguiar. Vou começar pela segunda. O Bruno Aguiar fez essa revelação. Eu perguntei pro Dorival. O Dorival achou que era para ele. Ele falou, não sei. O Dorival achou que tinha sido para ele, mas o Bruno Aguiar disse que ele fez assim, Ganso, porque o Ganso já estava cansado e fez o sinal que estava sentindo algumas dores musculares. Aí avisaram no banco, o Dorival, vai lá, o Bruno Aguiar. E o André tinha entrado naquele instante, né? E o Bruno Aguiar, inclusive, entregou o André, né? Porque o André tinha entrado e disse que o Robinho chegou no Dorival e falou, o André tá uma merda. Aí o Dorival trocou a substituição. E tirou o André, que tinha acabado de entrar. Naquele dia o Santos ficou com 8 jogadores e o Santo André com 10. Tinha sido expulso o Nunes para o Santo André numa briga com o Léo. Acho que no segundo minuto de jogo, se me falar a memória. E depois o Marquinho foi expulso. E o melhor volante da história do Santos, Roberto Brum, que entrou e foi expulso logo em... Esse jogadoraço, né? 4 Copas do Mundo, seleção brasileira. Mas com certeza o mais religioso, né? Até demais, que ele chamava os caras de madrugada para acordar lá no CT Rei Pelé, nas concentrações para rezar, e tinha louco que ia ainda, mas cada um, né? Então, eu não sabia dessa história também, viu, do Bruno Aguiar, o Ted. E a outra história era do Neymar. Então, cara, foi o negócio seguinte, o Neymar, quando estava no Santos, a gente trocava muito tweetada, né? Ele trocava de celular, acho que deve ser até hoje, como trocasse de roupa. Então, conversava muito pelo celular com ele. Ou era pelo DM do Twitter ou pelo próprio Twitter. Ele mesmo brincava comigo, né? E esse dia, alguém me deu um feliz aniversário. Ele me faz aniversário. Eu falei, não é hoje, é amanhã. E o Neymar leu. Eu falei assim, vou fazer um gol pra ti hoje. Beleza, ele fez 2 nesse dia até. Aí o primeiro ele vai lá comemorar. Ele prometeu, tô esperando. Aí ele vai pra torcida e faz um T. Bom, Ademir e Quintino não tem nada a ver com T, né? Que era do Toys. Não era pra mim. Aí ele fez outro... E fez um outro sinal lá de coração. Falei, também não é pra mim. Aí na hora que o Sereta tá com ele na Sport TV, eu encostei. Quando o Sereta tá terminando a entrevista, eu vou fazer minha pergunta. Eu falei, e o gol foi pra quem? Eu falei, e aí, meu irmão? Aí eu acho que ele lembrou. A verdade foi essa, não vou mentir aqui. Aí eu acho que ele lembrou, feliz aniversário, meus parabéns, tudo de bom. E nós começamos a dar risada, né? Porque ele esqueceu durante o jogo, ele só lembrou na hora que eu perguntei. Ademir, você tá em quantos jogos cobrindo o Santos? Você ganhou a camiseta de 1000 e tal, tá em quantos jogos agora? Então, cara, eu passei um tempo aí que eu não fiz jogos, né? Agora pela Energia FM, ela transmite poucos jogos do Santos, né? Então, a última vez que eu fiz uma contabilização, tava com 1.100 e alguma coisa, quase 1.200. Deve ter passado. A média caiu. A média caiu. Eu tinha vindo ali de 97 até 2014, com pouquíssimos jogos que eu não tinha feito, né? Porque eu trabalhei em rádios de Santos e rádios que cobriam o Santos. Inclusive, a minha ida para Tupi, quando eu saí da capital, a condição que eu impus foi essa. Uma condição não. Eu primeiro dei um conselho e depois coloquei uma condição. Conselho, eu falei, Alexandre, não dá para tu competir com Rádio Globo, Rádio Jovem Pan, Rádio Bandeirantes. Tu quer um conselho? Investe na torcida do Santos, que não é mais numerosa, mas as rádios não transmitem os jogos. Se você pegar essa fatia aí, tu vai conseguir vender anúncio e tu vai começar a pontuar no Ibope. Mas não deu outra, cara. Ele fez um teste e isso aconteceu. Às vezes estava tendo clássico Corinthians e Palmeiras, ele transmitindo Santos e Mirassol. Não ia ter a audiência do clássico.
mas ali era audiência única, era a única emissora de São Paulo que transmitia. O cara que estava em São Paulo e queria ouvir o Santos, não tivesse um pay-per-view, o Sport TV, se estivesse passando no jogo, ele tinha que acompanhar a Tupi. Então, caiu bastante. Se eu tivesse feito todos os jogos, acho que já tinha dado uns 1.400, 2014 para 2020, 6 anos. Ah, com certeza. Agora deve estar uns 1.200 e alguma coisa. Quem faz para mim esse levantamento é o estatístico o pastor, o Evaldo, do grupo da Sofis, Associação dos Pesquisadores e Historiadores. É ele que faz para mim. Eu nem me preocupo, eu só ligo para ele. Evaldo, quanto tá? 1.100 e pouco, 1.200. Você não fez esse dia aqui. Isso aqui foi para um casamento. Né? Um dia com a minha mulher. Eu fui ser padrinho de um casamento, eu entrei com fone de ouvido, enquanto não começou. Isso é absurdo, né, cara? Olha o Valentino, onde chega. Enquanto não começou a tocar a música lá que a noiva estava vindo, eu estava escutando o Santos e Atlético Goianiense. Aqui no veneno, porque eu não trabalhei no jogo. Eles mudaram o jogo para o sábado, aí não ia pedir para o casamento a ser na sexta, né? Eu fui para o casamento, mas enquanto não tocou lá o taranã, eu estava aqui com o fone de ouvido aqui por baixo do terra escutando o jogo. Aí. Bom, a conversa está ótima, a resenha está excelente, mas infelizmente a gente está caminhando aí para o fim. Queria agradecer ao Ademir pela presença, pelo bom humor, por tudo que ele tem feito na cobertura do Santos, toda essa verve, toda essa alegria que o torcedor do Santos adora. Obrigado, viu, Ademir? Eu que agradeço, cara. Tá difícil ser alegre hoje, torcedor do Santos, hein? Mas nem a pandemia, a quarentena dá trégua, né? Mas é meu jeito de ser, né? Não era assim, não. Mas eu era mais fechado, mais formal, mas eu prefiro ser assim, cara. Prefiro ser assim, que a vida a gente já tem tanta conta, tanto problema, né? A gente tem que ser um pouquinho mais alegre, vender alegria para a população, para quem te acompanha, né? Eu espero que o Santos colabore com isso. Nessa época aí do Neymar, 2010, era maravilhoso. Era só alegria, né? Não precisava nem fechar a boca. Agora, ultimamente, hein? E eu vou ser sincero para vocês, hein? Se não entrar um presidente para dirigir o clube, que tenha coragem de falar para o associado, que vai fazer um time com a base, como fez o Rubens Quintas em 78, o Leão, o Marcelo Teixeira e o Zito em 2002, para priorizar a dívida, eu não sei se a gente dá uma volta olímpica tão cedo, viu? Um abração, obrigado pela oportunidade, sucesso para vocês, viu? Sou fã e admirador dos dois. Hashtag pronto. Valeu, obrigado. Estendo o agradecimento do Ted a você, obrigado, parabéns por tudo que você faz pela classe, pelo jornalismo, pelo Santos, e a gente se encontra numa próxima aí. Ted, obrigado também por participar também, a todos que acompanharam, obrigado, uma grande audiência, a gente está muito contente com isso. A gente volta na próxima sexta-feira com mais uma live Só Esportes. Gente, bom final de semana, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, abraço, pessoal. Tchau, tchau.